aula veremos em detalhes a edição de malhas poly, ou Editable Poly. Para ativar a edição de polys, nós temos duas maneiras. Uma é selecionar um objeto que não seja uma malha poly ainda e adicionar o modificador Editable Poly. Com a adição então deste modificador, nós teremos a edição de malha com os 5 subobjetos que veremos em breve. Uma vantagem dessa forma de edição de polys é que nós não perdemos as configurações paramétricas do objeto. Nós podemos, por exemplo, fazer as edições, alterar algumas coisas no objeto. E se a gente voltar aqui no cone, voltamos nos parâmetros, eles ainda estão disponíveis e nós podemos então editá-los. A segunda forma de fazer a edição de polys é convertendo o objeto para uma malha poly. Então nós pegamos aqui com o botão direito do mouse, em cima do objeto, Convert to Editable Poly. Assim nós temos então uma malha totalmente convertida para poly. Nós não vamos ter mais os parâmetros, as informações paramétricas, e o objeto estará inteiramente convertido para poly. O que nós temos então numa malha poly? Vou selecionar aqui o outro objeto, esse jarro. Como dito anteriormente, nós temos 5 subobjetos. Nós podemos trabalhar com vértices, nós podemos trabalhar com arestas, com bordas. Aqui neste objeto nós não temos ainda nenhuma borda, porque ele está todo fechado, é uma malha toda fechada. Nós veremos daqui a pouco a borda. Temos também os polígonos, podemos trabalhar com os polígonos. E por último, os elementos. Essa malha aqui é composta de um único elemento. As primeiras ferramentas que encontramos na edição de poly são as ferramentas de seleção. Está aqui na aba Selection. Podemos por aqui também acionar os subobjetos. Os mesmos que nós acionamos por aqui estarão também disponíveis aqui embaixo. Nós temos uma terceira forma de acionar os subobjetos, que é através das teclas de atalho, as teclas de 1 até 5. E a tecla 6 deseleciona o subobjeto e volta para o objeto principal. Vamos marcar aqui o subobjeto Vertex. Com ele, então, nós podemos selecionar vértices na malha para manipulação. Nós podemos selecionar os vértices de 1 a 1, ou então, se a gente segurar a tecla Ctrl, nós podemos marcar vários vértices. Com os vértices marcados, nós podemos então fazer a manipulação. Aqui à direita nós temos as informações de quantos vértices estão selecionados. E temos aqui algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, na opção Ignore Backfacing, nós podemos ignorar os vértices que estiverem por trás do objeto, de forma que, por exemplo, se a gente selecionar todo um grupo de vértices com a ferramenta de seleção, estando desmarcado o Ignore Backfacing, ele seleciona também os vértices de trás. Deixa eu voltar aqui. Porém, se a gente marcar essa opção e fizer a seleção, somente os vértices que estiverem voltados aqui para a nossa direção que vão ser selecionados. Os vértices de trás, não. Um outro recurso interessante é o Shrink e o Grow. Vou selecionar aqui um vértice. Com o Grow, a gente expande a seleção para os vértices vizinhos. Deixa eu aproximar um pouco a imagem para ver melhor. Então nós tínhamos um vértice, agora nós temos aqui 4. Com o Grow novamente, a gente muda e amplia ainda mais. O Shrink é o contrário. Ele vai, se nós tivermos vários vértices selecionados, ele vai diminuir
em uma unidade a quantidade de vértices da periferia que foram selecionados. Essas ferramentas de seleção também vão estar disponíveis para os outros subobjetos. Tem até algumas aqui que não estão ainda disponíveis, mas elas poderão ser aplicadas nos outros subobjetos. Vamos dar uma olhada no subobjeto Edge, ou aresta, que se refere então a estas linhas que conectam os vértices. Nós podemos selecioná-las diretamente, clicando sobre elas, ou então, se a gente marcar aqui a opção By Vertex, a gente seleciona o vértice e ele então seleciona todas as arestas, todos os edges que compartilham este vértice. Temos também aqui os botões de Shrink e Grow. E temos agora essas duas ferramentas Ring e Loop, que são muito úteis para modelagem. Com o Ring, a gente pode fazer uma seleção de todo um grupo de arestas paralelas que estiverem compartilhando a mesma linha ou a mesma coluna, vamos dizer assim. A gente então seleciona uma aresta, clica no Ring, e ele vai então selecionar todo o conjunto de arestas que compartilham a mesma sequência de colunas. Aqui, por exemplo, como ele está passando lá por dentro, o Max compreendeu que esta coluna é uma sequência desta coluna aqui. Então ele selecionou tudo. Vamos, por exemplo, selecionar esta aresta aqui. Ele vai marcar todo este grupo, vai passar por aqui e vai marcar esta coluna de cá também. Ok? Se nós alterarmos aqui dentro a disposição destas arestas do fundo, ele vai selecionar diferente. Uma vez então que nós temos as arestas selecionadas, nós podemos movimentar ou mexer com a escala, fazer vários tipos de edição. Vamos ver agora o comando loop. Vou desmarcar e vou marcar agora uma das arestas. O looping faz com que todo um conjunto de arestas consecutivas sejam selecionadas, formando então um looping. Com isso também nós podemos em seguida editar todas elas. O próximo que nós temos aqui é o border, mas ainda não temos nenhuma borda, vamos deixar para depois. Vamos passar agora para o polígono. Selecionamos então um polígono, com a tecla Ctrl podemos adicionar mais polígonos, com a tecla Alt podemos remover polígonos. O Ctrl e o Alt também estão disponíveis para os outros tipos de seleção. Temos aqui também o Shrink e o Grow, mas não temos aqui nem Ring nem o Looping. Porém, existe uma tecla de atalho para fazer o Looping. Nós podemos selecionar um polígono, segurar a tecla Shift e clicar no polígono seguinte. Com isso ele faz o Looping. Mesma coisa que se for um Looping vertical. Vamos então fazer um looping aqui na parte de cima. Vou deletar estes polígonos. Podemos deletar também os outros subobjetos, por exemplo, no vértice, se a gente selecionar um vértice e deletar, ele remove o vértice e abre um buraco na malha. Podemos deletar também as arestas, bordas, elementos. Uma vez então que nós abrimos a malha, então nós temos agora aqui uma abertura, nós passamos a ter bordas. Então agora nós temos aqui, olha, uma borda, outra borda. E selecionando então a borda, nós podemos editá-la de acordo com o que desejamos. Temos disponíveis aqui também as mesmas ferramentas que já vimos anteriormente.
Na próxima aula, então, veremos os comandos de edição de geometria. Até lá!